Eu sou o Anderson e eu vou apresentar o meu trabalho sobre infraestrutura de acesso de rede sem fio obstruída, que eu vou chamar de ON. Bom, hoje a gente vive num mundo que todo mundo precisa se comunicar. A comunicação se tornou um meio muito importante na vida de todo mundo. E um fator que ajudou muito nessa comunicação foi os dispositivos eletrônicos, né? Só que esses dispositivos precisam aparecem alguns problemas, como por exemplo o de conexão entre os mesmos. Um problema comum é o problema da rede obstruída, onde os dispositivos se comunicam através de uma rede se não há obstáculos entre eles. O problema ON foi mostrado pelo Manassés, que é um aluno da UFMG, que o problema é IP completo por retenção do problema de cover by presets. A definição do problema. O problema é dado da seguinte forma: imagine que você tem uma cidade que é tipo um grid igual à cidade de Manhattan, onde você tem os quarteirões, que são esses quadrados, e as ruas, que são os segmentos aqui. E em cada segmento desse você tem vários dispositivos que precisam se comunicar entre si. Eu vou chamar de segmento cada pedacinho de rua desse, onde o, o problema é dado por um grid de tamanho G por G. G por G ruas e linhas e colunas. Outros parâmetros do problema são R, que é o raio de cada dispositivo, que é o mesmo raio, é o mesmo R para cada dispositivo, e eles conseguem se comunicar se a distância deles for menor ou igual a R e não há obstáculos entre eles. Por exemplo, esse carinha não pode se comunicar com esse porque há um obstáculo entre eles. E o outro parâmetro é o parâmetro epsilon, que é a largura da rua, é a metade da largura da rua. A largura da rua é 2 epsilon. E um parâmetro adicional é o parâmetro mu para o problema random on BC, que é dado um parâmetro mu, cada segmento desse tem mu dispositivos distribuídos aqui aleatoriamente. Isso é importante porque os meus experimentos foram feitos baseados nisso. A modelagem em grafos desse problema é feita da seguinte forma: nós transformamos cada dispositivo em um vértice do tipo A, inserimos um conjunto de vértices do tipo B que serão os candidatos a pontos de acesso. Uma coisa que eu esqueci de explicar é que o problema é inserir pontos de acesso de modo que todos os dispositivos estejam conectados ou entre si ou a um ponto de acesso, e a gente quer inserir o mínimo número de pontos de acesso. E na modelagem a gente insere novos vértices que são desse tipo B, que representam os pontos de acesso. Depois a gente insere arestas entre cada vértice que pode se comunicar dependendo da distância, se ela está dentro do raio e da obstrução. E o problema é encontrar o subconjunto mínimo de vértices do tipo B, tal que para todo vértice do grafo haja pelo menos um caminho a pelo menos um vértice do tipo B, ou seja, ou o vértice está conectado a um vértice do tipo B, ou conectado a outros vértices que levam a um vértice do tipo B, que seria um ponto de acesso. O baseline que eu utilizei foi o trabalho do Manassés Ferreira, que foi a dissertação de mestrado dele, que ele trabalha em cima desse problema, e ele apresenta um algoritmo 2 aproximativo para resolver o problema. Ou seja, a resposta do algoritmo dele, que o algoritmo dele dá, é no máximo 2 vezes pior do que a resposta ótima. Os passos do algoritmo dele ele calcula componentes, ou seja, ele pega todos os dispositivos que conseguem se comunicar e junta elas em conjuntos, busca uma base, ele define pontos de acesso que podem ser candidatos a estarem na solução, e depois ele assenta esses dispositivos. O que ele faz é, basicamente, em cada interseção, um componente pode se comunicar com outra, ou no máximo, quando você tem uma interseção entre linha e coluna, você consegue conectar 4 componentes.
Ele faz um algoritmo de matching, assim, no pior caso, ele vai ter esse caso, onde tem 4 componentes que poderiam se conectar em um ponto de acesso só, e ele usa 2, porque ele faz um match, ele faz um emparelhamento entre as componentes. Se elas conseguem alcançar de acordo com o raio, claro, de cada vértice. O algoritmo dele é polinomial e ele tem custo O de n ao quadrado mais o custo do matching. Eu não sei definir a complexidade do matching porque ele usa uma biblioteca de terceiros, que é a Lemon, se eu não me engano, e eu não sei a complexidade do algoritmo de matching que ele faz. A complexidade de espaço é O de n mais m, que ele só usa vetores para representar o grafo. E é isso. A minha heurística se baseia no posicionamento dos vértices, ou seja, eu quero posicionar os candidatos à solução estrategicamente em pontos que eles possam conectar mais dispositivos. Depois disso eu faço uma escolha gulosa, onde eu pego os pontos de acesso que estão conectados a mais dispositivos, na verdade a mais componentes conexos, e adiciono eles na solução. O meu problema também é polinomial, ele tem complexidade O de n vezes m, onde n é o número de vértices e m é o número de arestas, e a complexidade de espaço dele é O de m mais n. Aqui é mais ou menos uma figura para demonstrar como eu defino onde colocar os candidatos à solução. Eu chamo de vértices extremos os vértices de cada segmento que estão mais próximos de uma interseção. Por exemplo, aqui cada segmento tem 3 vértices e os vértices azuis são os que estão mais próximos das interseções. De forma similar, eu defino como vértices extremos das componentes os vértices que estão mais próximos de interseções de cada componente. E para cada um desses caras, eu distribuo pontos de acesso no máximo raio deles. Por exemplo, esse cara aqui, ele alcança aqui, aqui, aqui e aqui. E eu coloco pontos de acesso aí com o intuito de que outras componentes alcancem esses pontos de acesso. E quando ele passa por uma interseção, eu também coloco ele no meio, para que dispositivos de colunas diferentes também possam ver esses pontos de acesso. Aqui são vários casos onde eu tenho vértices extremos e os pontos verdes são os pontos de acesso candidatos que eu coloco. Os experimentos eu fiz utilizando a linguagem C++, as instâncias foram geradas de forma aleatória, os critérios que eu utilizei foram tempo e qualidade da solução. Temos 4 variações, variação no tamanho de G, de mu, no raio e no epsilon, que é a largura da rua. Quando a gente varia o tamanho de G, pode-se ver que o resultado, o número de pontos de acesso é bem maior e o tempo da minha heurística é bem maior do que do baseline. Eu imagino que seja por causa do algoritmo de emparelhamento que ele faz, que deve ser muito otimizado. Aqui a gente pode ver nos gráficos que o tempo do meu é muito maior do que o tempo dele e a solução do meu também é um pouco pior. Para o parâmetro mu, da mesma forma, só que pode-se perceber, olhando o gráfico, que quando se aumenta o parâmetro mu, diminui o número de pontos de acesso. O que é normal, já que você aumenta o número de dispositivos em cada segmento, então eles se comunicam de forma mais fácil com menos pontos de acesso. Também eu posso aumentar o raio dos dispositivos. E quando eu aumento o raio desses dispositivos, o número de pontos de acesso também diminui. E o tempo do meu sempre é bem pior do que o tempo do baseline. E quando eu aumento o tamanho de epsilon, a largura da rua, o resultado não se modifica nem em tempo, nem na qualidade da solução. Se mantém praticamente a mesma. Minhas considerações finais, a gente pode ver que o algoritmo do Manassés tem uma performance bem melhor.
a minha solução é em média 1,66 vezes pior do que a dele. Com trabalhos futuros eu penso em fazer isso para analisar esse problema em gráficos gerais, em determinadas classes de gráficos, por exemplo, como ele se sai em gráficos bipartidos, em classes planares, enfim. Obrigado pela atenção.